Opa, passando aqui só para pedir seu like e que se inscrevam no canal se gostar do vídeo. No mais, aproveitem! Arcadia Online é um VR-RPG que fornece uma fantasia realista. No momento em que nossa protagonista se conectou com o jogo através de uma cápsula pela primeira vez, ela achou bizarro. Todos os tipos de cores apareceram diante de seus olhos, e uma sensação de estar flutuando sozinha no espaço envolveu todo o seu corpo, até um mundo vivo explodir diante de seus olhos. Nesse jogo de realidade virtual, só de deitar na cápsula você pode se tornar incrivelmente bonito, criar asas e voar através dos céus ou nadar em um oceano de moedas de ouro. E nossa protinha, que se chama Gil Sayong, é uma pro player de nível máximo. Seu nome no Arcadia Online é Rei Demônio do Caos. Tava tudo indo muito bem até que ela recebeu aquela quest. Aconteceu assim que Sayong logou no jogo naquele dia, sentiu o cheiro de comida queimada e, ao observar a cena, se questionou se deveria cozinhar um pouco também. Mas uma notificação do sistema a tirou dos pensamentos. Você recebeu uma mensagem no chat de guilda de Hering. Hering e outro usuário chamado de Dragão Negro Emergente a cumprimentaram. Nossa prota notou que, embora houvesse muitos membros da guilda online, apenas aqueles dois estavam conversando no chat no momento. Isso foi até que Hering contou a novidade. Ela disse que havia encontrado um novato no deserto. Então o chat explodiu com perguntas sobre isso, todos querendo saber onde estava esse novato, mas Hering disse que estava oferecendo ele para nossa prota. Todos reagiram assim porque Arcadia Online é um jogo que já tem 10 anos, então tá cheio de pro players. Ali, a palavra novato significava praticamente uma criatura mística. Os pro players praticamente adotam eles e lhes dão itens que se adequem ao novato. Então cuidam dele e observam em suas aventuras. Escolher e cuidar de um novato é o verdadeiro passatempo e fortuna dos pro players. Sayong baba só de pensar nisso. E esse novato é meu, seus desgraçados, disse ela ao pessoal do chat, já pensando em comprar pergaminhos para dar ao seu novo pupilo. Enquanto corria para a loja mais próxima, ela perguntou a Hering onde o novato estava, e a garota mandou coordenadas que ficava no oásis no deserto Lamagin. Ao chegar na loja, questionou se o novato já tinha escolhido a classe principal, ao que Hering disse que não. Com essa resposta, Sayong decidiu comprar livros de habilidade. Então é explicado que o jogo permite aos usuários combinarem e usarem as habilidades favoritas sem a limitação de uma classe. Chegou ao ponto de Arcadia receber o apelido de Allrounder Cadia, porque todos os jogadores eram Allrounders. Isso quer dizer que os jogadores possuíam muitos tipos de habilidades. Ela juntou muitas coisas mesmo e depois pensou que deveria ir ao banco para sacar algumas moedas. Já imaginando a reação do novato quando ela lhe desse 150 milhões de ouro como presente. Nesse momento, outro membro da guilda mandou uma mensagem para ela, perguntando se não seria apropriado dividir um picolé duplo. No caso, dividir o novato. Os outros membros também imploraram por isso, enchendo a saco dela a ponto dela concordar que se encontrassem no deserto, mas não dando a localização exata do novato. Depois disso, ela saiu na rua cantarolando com um saco cheio de pergaminhos e outro com 150 milhões de ouro. De repente, ela parou e decidiu que não poderia visitar o novato vestindo a roupa que estava usando. Então trocou para um vestido branco, vestido de primavera de Perséfone mais saltos de borboletas da primavera. Efeito de conjunto, brilho mais gravidade diminuída. Satisfeita, guardou as roupas que usava antes e estava pronta para seguir em frente quando uma notificação apareceu anunciando uma nova quest denominada Chamada de Outro Mundo. Uma quest? Estou ocupada agora, então vou deixar para depois, disse ela, já pronta para recusar. Mas no mesmo instante o chão começou a tremer, desequilibrando-a, e seus dedos, ao invés de recusar, apertaram em aceitar. Você aceitou a quest, você será teletransportada para o local da quest. Assim que a quest foi aceita, um buraco se abriu embaixo de seus pés e ela caiu. E continuou caindo e caindo. Tentou pular a queda e chegar direto aonde quer que estivesse indo, mas o comando não estava funcionando. Ela xingou, se perguntando se iria morrer na queda e disse que iria abrir um barraco com todo mundo que fosse responsável por isso. De repente ela parou de cair e uma luz apareceu. Algumas cenas se seguiram. Uma mulher deitada em uma superfície plana. Acima dela, outra mulher se assomava segurando uma espada. Me dê, por favor, me dê, implorava a mulher com a espada antes de erguer a lâmina e descer ela em direção à moça deitada. Então a cena mudou. Morcegos voavam, assustados. Uma mulher apareceu, chorando em desespero, com dedos trêmulos ela procurava algo numa parede. A cena mudou mais uma vez, mostrava agora uma enorme torre num deserto iluminada pelo sol poente, então mudou para o que parecia ser um castelo ou uma catedral. Um lago refletindo o céu noturno, ruínas em meio a uma floresta, e o último cenário foi um de um barco enfrentando a fúria do mar. Ao retornar para Sayong, ela estava flutuando diante de uma construção imponente. Pessoa deste mundo,
disse uma voz. Sua ajuda é necessária. Por favor, venha até mim. Então Sayong perdeu os sentidos. A cena muda para um grupo de aventureiros. Uma elfa estava ajoelhada enquanto seus companheiros a observavam. Não consigo mais andar, disse a elfa, chamando-a de Mariana. O rapaz se aproximou dela e pediu que continuasse mais um pouco. Só falta um pouco até a zona segura, disse ele. O garoto, eu acho que é um garoto de cabelos prateados, jogou-se no chão e disse que também não conseguiria continuar e que iria descansar ali. Quem liga para a zona segura? Já faz 3 dias que estamos procurando por ela, reclamou ele. O quarto e último membro do grupo apenas deu um sorriso cansado e sentou-se encostado na parede. Dando-se por vencido, o ruivo sentou-se no chão e disse que eles descansariam por 10 minutos. Depois disso, eles iriam continuar até a zona segura. Suspirando, ele pensou que eles tinham ido muito fundo. Nós vamos morrer aqui? Perguntou Mariana. Não diga besteiras, gritou o ruivo. Por que morreríamos? Com lágrimas nos olhos, o garoto de cabelos prateados gritou, dizendo que eles não tinham nenhuma ração sobrando e não sabiam o caminho de volta. O ruivo disse que eles poderiam pedir ajuda da unidade de reforços na zona segura. Se tivermos sorte, acharemos alguém que seja de uma unidade de suprimentos ou de suporte. Isso não agradou o garoto. Ele disse que eles nem deveriam ter entrado na caverna do rei para começo de conversa, já que não tinham força para concluí-la. Mariana abriu a boca para tentar acalmar a situação, mas sentiu algo de repente. Alguém estava vindo. Era outro grupo, conversando animados. O ruivo sorriu esperançoso e se lançou na direção deles, começando a questionar se eles tinham alguma coisa que eles pudessem usar para chamar a unidade de reforços. Mas antes mesmo de terminar de falar, foi lançado para trás por um kick. Mariana gritou o nome dele, chamando-o de Dion. Não fique implorando de um jeito tão irritante, fedelho, disse o ruivo olhando-os com desprezo. Merda, ouvi dizer que dá azar ver mendigos antes de uma caçada, falou o homem de capuz. A garota tentou avançar contra eles, mas Dion o impediu, chamando-o pelo nome. Shibibala é o nome dele. E eu não tenho comentários para isso. Com raiva, os grupos observaram se aprofundar mais na caverna. Shibibala se soltou e gritou que esperava que a caverna desmoronasse. No mesmo instante, uma luz surgiu. E podemos ver que a nossa prota, surgindo sabe-se lá de onde. Shibibala cobriu sua própria boca e o Dion se preparou contra a ameaça. Sayong flutuava com os olhos fechados, o cabelo e o vestido esvorateando. Dion questionava o que era aquilo, enquanto a elfa pensava que nossa prota é linda. Erguendo a mão e tocando a face de Sayong, Mariana perguntou se era um anjo. Sayong abriu os olhos e ficou surpresa ao dar de cara com eles, se perguntando quem eram aqueles. Quando a luz desapareceu, Sayong se espreguiçou como se tivesse acordado de um bom sono. A primeira preocupação foi verificar seus itens e pontos de experiência, e para o seu alívio, continuava tudo igual. Então, virando-se para o quarteto que ainda estava preparado para enfrentá-la, Sayong se perguntou por que Dion estava encarando ela daquele jeito. E também reparou que todos estavam sujos. Talvez sejam mendigos, pensou ela. Suspirando, ela perguntou que lugar era aquele, questionando se era uma dungeon nova. Sem obter resposta, ela se virou para encará-las com essa cara linda e disse para responderem. Nem um pouco assustada, nossa elfa disse que aqui é o labirinto do rei, que fica no centro do grande labirinto. Shibibala tinha chamado antes de caverna do rei, mas deve ser a mesma coisa. O sistema de Sayong logo identificou a localização. Labirinto do rei? Questionou nossa prota. Acho que isso deve fazer parte do lugar adicionado ao mapa da quest, continuou ela. E então perguntou se eles estavam desafiando a dungeon? Marianne respondeu que não. Eles tinham falhado, então estavam voltando agora. Dion reclamou com a elfa dizendo para ela parar de falar. Erguendo a espada, ele gritou com Sayong, perguntando quem diabos era ela. Nossa prota ficou espantada com a reação dele, se perguntando por que aquele cara estava arrumando briga. Ele até mesmo assustou a elfa fofinha que está atrás dele, pensou ela. Sayong perguntou por que ele estava gritando e disse que era apenas uma usuária de passagem. Usuária? Do que diabos você está falando? Questionou Dion. Irritada, Sayong repetiu que só estava de passagem e disse que essa era a primeira vez que eles se viam, então por que ele estava arrumando briga? Antes que Dion pudesse responder, um grito veio da direção que o outro grupo tinha avançado. John, acho que são aqueles aventureiros de antes, disse Marianne, chamando a atenção de nossa prota. Indo na direção do grito, ela quis saber o que estava acontecendo. A elfa pediu para ela esperar, dizendo que era perigoso e que por favor não fosse muito longe por causa dos monstros que poderiam ter lá. Sayong olhou para ela e disse que era para ficar calma, pois não era como se o boss fosse sair do nada. Abrindo o mapa do sistema, nossa prota observou que o que estava indo na direção deles era um ponto verde, portanto não era um monstro. Nesse instante, aquele ruivo de antes apareceu pedindo ajuda, vários machucados espalhados pelo corpo. Agarrando os braços de Sayong, ele pediu por ajuda e disse que todos estavam mortos. Fazendo cara de nojo, Sayong pensou que não importava o quanto ela gostasse de jogo com modo de ferimentos ativado, aquilo ali parecia um exagero. Ela estava se preparando para bater no ruivo, quando Marianne empurrou o cara para longe, gritando que era para ele soltar nossa prota.
Aproveitando a situação, John também empurrou o ruivo com o ombro. O cara caiu no chão e viu a espada de John apontada para ele. O que diabos você fez? Você mexeu com alguma coisa lá dentro? Quis saber John. O ruivo disse que eles tentaram abrir a passagem secreta na parede, mas então os monstros começaram a surgir. E entre esses monstros havia um ogro. Um ogro? Repetiu John, assustado. Vendo a reação de todos, Sayang perguntou se os ogros daqui eram tão assustadores assim. Trêmula, nossa elfa explicou que os ogros comem humanos. Eles deveriam sair logo dali. Shidbala e outro cara chamaram pelos dois companheiros, gritando para saírem logo dali. A elfa agarrou a mão de nossa prota e começou a puxar ela para a saída. Sem entender nada, nossa prota apenas a seguiu. Antes de sair, John olhou para trás, na direção do ruivo, e hesitou, então o colocou nas costas e todos saíram correndo. Enquanto isso, Sayang observava a lista de companheiros de guilda. Todos constavam como offline. Confusa, ela se questionou se tinha passado tanto tempo desmaiada para que não tenha ninguém online. De repente, Shidbala parou de correr. Não havia saída. Enquanto eles se desesperavam, nossa prota pensava que era óbvio que o caminho estava bloqueado, afinal de contas, o boss havia saída. Esses novados, pensou ela. Novatos como eles deveriam ser fofinhos. Ao invés disso, tentaram arrumar briga comigo e foram sem educação, reclamava em pensamentos. Então, olhando para o lado, ela viu Marianne agarrava seu braço, chorando e questionando o que deveriam fazer. Sorrindo e achando a fofa, Sayang pensou consigo mesma que as ajudaria só dessa vez. Convite de grupo, disse ela chamando a atenção de todos. O que estão fazendo? Vou ajudar vocês, então aceitem logo. Sem entender, John questionou sobre o que ela estava falando. Sayang disse que era para eles deixarem ela entrar no grupo. Vai aceitar meu pedido ou não? Questionou. Nesse instante, eles ouviram os monstros se aproximando. Aceita logo, anda, rápido, disse ela. John disse que não sabia do que ela estava falando, mas Sayang apenas disse que era para ele aceitar de uma vez. Uma janela do sistema surgiu, com o nome dos membros do grupo. O ogro foi o primeiro a surgir, seguido de dezenas de goblins. Vendo o quão assustada a elfa estava, Sayang deu um sorriso tranquilizador para ela e disse que para se afastar. Alongando-se, nossa prota avançou na direção dos monstros, ignorando os chamados e avisos deles. Ela observou os inimigos, um ogro e mais de 20 goblins. Ela ativou uma skill chamada Dash, e uma luz brilhou ao seu redor. De acordo com o padrão de caça, tenho que lidar com 5 goblins de cada vez, e quando eu acabar com eles, posso atacar o ogro, que estará sozinho. Pensou ela e então avançou. O movimento assustou e surpreendeu o quarteto que a observava. O ogro atacou, a elfa soltou um grito assustado, e Sayang sorriu. A skill usada foi cancelada, avisou o sistema. Sayang tinha desviado do ataque do ogro. Os que assistiam estavam ainda mais surpresos que ela tinha se livrado do golpe. Preparando o punho, nossa prota se preparou novamente. A skill de ataque foi reforçada, avisou o sistema. Sayang desceu o punho com toda a força que tinha na cabeça do ogro, enquanto pensava que o padrão de caça é irrelevante para usuários de nível máximo. Golpe crítico. Acertei em cima, pensou sorrindo. No jogo da nossa prota, mesmo se o usuário matar um monstro, não teria nenhum respingo de sangue ou cadáveres partidos ao meio. E pela cara dela, percebemos que o que está acontecendo agora é algo completamente diferente. Ela estava coberta de fluidos, e o corpo do ogro provavelmente jazia à frente dela. Essa era a primeira vez que Sayang estava experienciando isso, o que ela acreditava ser um erro do sistema. Enquanto ela se encontrava levemente traumatizada com o que via, os outros estavam extremamente surpresos. Ela nocauteou o ogro com um só golpe, disse Shidbala, sem acreditar. Nesse instante, Marianne viu um goblin avançar contra Sayang e gritou para ela tomar cuidado. Mas mesmo naquele estado meio catatônico, Sayang reagiu a tempo. Seu golpe fez os outros se perguntarem se ela era humana. Olhando assustada para suas próprias mãos, Sayang viu um olho bem ao lado do seu pé. Entrando em um estado de frenesi, ela gritou, seus poderes ativando sem controle. O sistema começou a enviar diversas notificações. Fusão ativada, skill onda de raios, 28,6%. Fusão ativada, skill meteoro, 16,7%. Fusão ativada, skill retardo imortal, 0,42%. Então o sistema mudou de azul para vermelho e diversas mensagens de aviso surgiram em suma das anteriores. Espaço de fusão insuficiente. Fusão automática cancelada. Uso inadequado de habilidade está sendo detectado. Sobrecarga de absorção. Fusão adicional negada. Erro. Então todo aquele poder se condensou em uma luz cegante. Skill ondas de raios. Fusão completa. John percebeu que aquilo iria explodir e agarrou Marianne, puxando-a para baixo. Os outros também procuraram se proteger rapidamente. Meteoro. Fusão completa. Uma chuva de meteoros caiu em cima dos goblins que tentavam fugir do ataque constante, mas não havia nenhum lugar em que eles estivessem a salvos daquele poder. Skill lança de pedra. Fusão concluída.
Um golem de pedra se ergueu do chão e um golpe do seu punho rachou o lugar. Estacas de pedra ergueram-se do chão e empalaram os goblins que restaram depois dos meteoros. Pouco tempo depois, o lugar estava silencioso e livre de monstros. John tossiu e perguntou se todos estavam bem. Shidibala e outro cara estavam bem. Marianne estava atrás dele, encarando um pilar de água que cercava Sayang. Marianne começou a se aproximar de nossa prota. John tentou impedi-la, mas o colega de equipe deles freou, dizendo que Marianne ficaria bem, então apontou para o ruivo do outro grupo, dizendo que, diferente dos 4 que se esquivaram dos ataques, o ruivo não tinha feito isso, mas estava bem. Ou seja, o poder de nossa prota não machucava humanos. John ainda hesitou em deixar Marianne se aproximar de Sayang, mas o colega de equipe dele disse que eles deveriam ficar observando. Está tudo bem, disse Marianne, se aproximando de Sayang e estendendo a mão. A água recuou e lhe deu acesso à nossa prota. Ninguém vai te machucar, falou a elfa. Os olhos desfocados de Sayang encontraram os dela, até que enfim conseguiu alcançar nossa prota e tomá-las em seus braços. Acordando do seu estado de torpor, Sayang começou a chorar e reclamar que o sangue pegou nela. Sim, você deve ter ficado assustada, não é mesmo? Consolou Marianne. Assustada? Eu estou assustado, resmungou Shidibala. Shh, elas podem te ouvir, falou John, tão cético quanto ele. Enquanto isso, o ruivo de antes estava lá com o pé na cova, sendo apoiado por esse mano aí. Depois de chorar, Sayang decidiu que reclamaria com o Game Master, que é o cara que monitora o jogo. Tentou contatar ele, mas o sistema disse que aquela função estava indisponível naquela área, e que era para ela tentar novamente em outro lugar. E claro que Sayang não ficou calma com isso. Depois de xingar meio mundo de gente, ela se virou para os 4 e perguntou se eles sabiam onde abrir o portal. O que é um portal? Perguntou Dion. Sei lá, disse Shidibala. Vendo que eles não sabiam de nada, nossa prota pensou o que deveria fazer. Com licença, chamou Marianne. Você por acaso é um anjo? Sayang disse que não, e se perguntou se a elfa estava procurando por um usuário com o nome Anjo. Eu sou o rei demônio do caos, disse ela. E no mesmo instante o grupo se armou contra ela. Tremendo, Dion perguntou se ela era realmente o rei dos demônios. Sayang disse que o nome dela é Rei Demônio do Caos. Para ter certeza, a elfa perguntou se ela estava dizendo que o nome dela é Rei Demônio do Caos, não que ela é um demônio. Sayang confirmou. Quem se chama Rei Demônio do Caos? Gritou Dion. Por que está querendo brigar? Se tem alguma reclamação é só falar, falou nossa prota. Marianne pediu para que eles se acalmassem, mas naquele instante seu estômago vazio se fez ouvido, chamando a atenção deles. Na cena seguinte, vemos nossa elfa fofa se empanturrando de comida. Olha só esse quadro. Eu tenho certeza de que não é uma obra Yuri, mas se fosse eu chipava. Encantado com a comida, Shidibala perguntou se ela tinha feito tudo aquilo e então a pediu em casamento. Dion se exaltou perguntando se ele tinha enlouquecido. Se eu pudesse comer isso todo dia, estaria disposto a vender minha alma, disse Shidibala. Cansada de vê-los brigando, Sayang os mandou parar de latir enquanto comiam. Ela entregou um prato com sobremesa para Marianne, que questionou o que era aquilo. Nossa prota disse que era cheesecake de morango. A elfa provou e disse que era a primeira vez comendo algo como aquilo. Sayang disse que elas deveriam ser amigas. Marianne concordou e se apresentou, dizendo que era metade elfo e que era uma maga, embora fosse inexperiente. Lehman se apresentou dizendo que era um servo devoto da deusa da benevolência. Shidibala falou que era da tribo Rastro de Prata. A prota teve a mesma reação que eu ao descobrir o nome dele. Shidibala disse que era um nome dado aos melhores guerreiros, e fazendo essa carinha, perguntou se podia comer bolo também. Resmungando, Sayang fez 2 pratos com bolo surgirem na frente dele e de Dion. Esse último ficou hesitante em comer. Notando isso, Sayang disse que ele poderia comer, pois não estava envenenado. Dion apenas assentiu. Sayang pensou que não estava dando aquilo a ele por gostar dele, mas sim porque Marianne aparentemente não conseguia comer tudo sozinha, e a elfa ainda estava guardando um pedaço para nossa prota. Sayang se perguntou como uma garota tão linda conseguia ser tão gentil assim. Eu acho que gentileza não tem a ver com o nível de beleza, né? Mas vamos continuar. Sayang pensou que o mundo era perigoso demais para ser gentil, então olhou para Marianne e a viu sorrindo em sua direção, e nossa prota corou. Sim! Fui olhar as tags de novo só para ter certeza, e não é Yuri, pessoal. Se aproximando de Marianne, nossa prota perguntou se ela ainda iria seguir explorando a dungeon, ao que a Alpha disse que isso era impossível no estado em que se encontravam. Sayang perguntou se elas deveriam desconectar e conectar de novo, dessa vez do lado de fora da dungeon, mas Marianne não entendeu o que ela queria dizer.
Sayang tentou explicar que era deslogar e logar novamente, enquanto pensava que a elfa era iniciante e não sabia de nada ainda. Depois de tudo isso, ela ainda pensa que estão em um jogo. Então ela tentou desconectar do jogo, mas o sistema disse que essa era uma ação impossível de ser realizada naquela área. Os outros apenas a observavam sem entender nada. Vendo que não conseguia sair do jogo, Sayang ficou furiosa de novo, perguntando se a atualização tinha sido tão ruim que agora ela não conseguia desconectar. O sistema apareceu pedindo que ela confirmasse a solicitação da quest. Nova quest desbloqueada. Um convite de outro mundo. Preciso da sua ajuda, habitante de outro mundo. Por favor, venha até mim. Uma voz não identificada convocou você para este mundo. Verifique o dono da voz e pergunte o que aconteceu. Progresso da missão. Fale com Zadkiel, anjo da justiça. Falar com Zadkiel? Quem é esse cara? Perguntou Sayang, chamando a atenção de Lehman. Você está falando do arcanjo Zadkiel? Questionou ele. Sayang confirmou e perguntou se ele sabia onde estava o arcanjo. Lehman disse que conhecia apenas a lenda. Quando o rei caído Medusael abriu o labirinto proibido, o arcanjo Zadkiel desceu para detê-lo, mas o rei, cuja alma estava manchada pelo mal, não ouviu o arcanjo e, ao invés disso, o prendeu na parte mais profunda do labirinto. Você não pode me dizer onde ele está? Interrompeu Sayang. Lehman então disse que, de acordo com a lenda, Zadkiel estava ali. Nossa prota pensou que Lehman era um NPC, já que estava passando informações da quest. Ela perguntou se ele era um NPC, mas Lehman só disse que ela falava muitas coisas estranhas e pediu que explicasse o que era um NPC. Sayang se desculpou, enquanto pensava que era melhor respeitar o único mundo que ele conhece. Enfim, disse ela, ele está nesse dungeon, certo? Lehman confirmou e disse que se as lendas fossem verdades, ele estava na área mais profunda do labirinto. Nossa prota perguntou se aquilo queria dizer que o arcanjo estava na sala do boss. Então, se esse fosse o caso, ela teria que conquistar a dungeon? Pensou que gostaria de desconectar agora, mas isso não estava funcionando, então, por hora, era melhor colocar a situação em ordem. Primeiro, não consigo usar o pergaminho do portal. Segundo, não consigo desconectar. Terceiro, não consigo sair do jogo também. Uma janela de busca da quest aparece sempre que tento sair. Portanto, parece que tenho que fazer a quest primeiro. Quarto, preciso ir para o salão do boss, como pede a missão. Então tenho que lutar contra o boss. Conclusão, para sair do jogo, preciso explorar a dungeon. Concluiu Sayang, nem um pouco satisfeita com isso. A dificuldade da dungeon está no nível médio, pensou ela, mas o problema não é a dificuldade, mas sim a violência brutal explícita. Ela decidiu que primeiro iria atingir os monstros com a menor força possível. Se fizer isso, talvez eles não explodam. A partir de agora, não posso dar nenhum golpe crítico, decidiu. Vendo as ações de Sayang, Mariane perguntou se tinha alguma coisa perturbando ela. Sayang disse que não, mas que precisava conquistar a dungeon. Por isso estava considerando o que fazer caso o que aconteceu antes voltasse a acontecer. Conquistar? Perguntou Mariane, surpresa. Parando de comer, Dion questionou se ela tinha mesmo dito que ia conquistar a dungeon. Sayang disse que sim e perguntou se havia algum problema. Pedindo desculpas e chamando ela de Rei Demônio do Caos, Dion disse que aquele lugar não podia ser conquistado. Moça Prota perguntou o motivo e quis saber se o boss era tão forte assim. Não é isso! O país está proibindo de conquistar! Explicou Lehman. Que país? Perguntou Sayang. Então é explicado que, de acordo com as lendas, a espada do conquistador está selada profundamente no coração do labirinto. Os mitos dizem que quem possuir a espada conquistará o mundo. A família real cuidou para que a espada não fosse levada para outro país, então estão impedindo as pessoas de entrarem no coração do labirinto. Se entrar lá em segredo, possivelmente cairá em uma armadilha, ou se perderá e ficará louca até morrer, falou Lehman. Então há uma guilda chamada País. Eles dominaram uma dungeon nova e agora estão perturbando qualquer um que não seja membro da guilda deles. Que mesquinhos! Olhando para os seus companheiros, ela continuou pensando que se esse realmente fosse o caso, deveriam ter bloqueado a entrada, assim aqueles 4 não estariam presos ali. Levantando-se, ela disse que estava com pressa, então ia encontrar os Zadkiel agora, e que se eles não fossem com ela iria apenas continuar jogando sozinha e conquistaria a dungeon. A primeira a dizer que queria ir com ela foi Mariane, surpreendendo os outros. Ela disse que vai salvar o arcanjo, quer ajudar o Rei Demônio do Caos. Lehman disse que se elas estariam indo salvar o arcanjo, ele, como um sacerdote, não poderia deixar de ajudar. Comparado com aqueles malditos do reino que cobram taxa de entrada e vendem monstros, eu gosto mais dela, disse Shidibala. Olhando para eles, John questionou se todos estavam cientes do que estavam prestes a fazer.
Como isso é proibido pelo reino, vão colocar recompensas pelas nossas cabeças. Nos tornaremos criminosos. Apesar das palavras, todos os três concordaram com a cabeça, decididos a seguir nossa prota. Curvando-se, Dion pediu para ir com eles também, pois queria ver o fim do labirinto. Saiyang concordou e disse que se eles queriam fazer um grupo, era melhor que seguissem todos juntos. Então nossa prota olhou para o Ruivo, dizendo que ele era o único que restava. Dion se prontificou a carregá-lo, mas Saiyang o mandou esperar, perguntando por que deveriam levá-lo, já que ele não fazia parte do grupo. Deixe ele aí, disse ela. Os outros ficaram surpresos com isso. Se deixarmos ele aqui, ele pode morrer, disse Mariane. Saiyang virou a cara e disse que ele não era do grupo, então por que deveria se importar com ele? Mas foi só ver as lágrimas de Mariane para correr até ela e mudar de ideia. Depois correu até o Ruivo e disse que iria curá-lo, mas ao mesmo tempo se perguntava se abandoná-lo depois de curar teria algum problema. Skill ativada. Cura. Ao ativar a habilidade, uma luz branca a juntou. E os ferimentos do Ruivo começaram a desaparecer. Mais uma vez, os outros encontravam-se chocados com a demonstração de poder de Saiyang. Ela é realmente um anjo, deve estar aqui para salvar o amigo, disse Mariane, se referindo ao arcanjo. Enquanto isso, Saiyang empurrava poções na boca do Ruivo. Saiyang então disse que agora que tinha acabado de curar, era para Dion liberar a invocação. Dion, sem entender, perguntou o que ela queria que fizesse. Saiyang se inspirou e falou para Dion dizer liberar invocação. Dion fez como ela mandou e na lista do sistema uma barra sumiu embaixo de nome dele, de Dion. Eu não terminei de entender muito bem, mas acho que o Ruivo era uma espécie de invocação. Eu acho que é isso, pois apenas eles 5 seguiram para completar a dungeon. Depois de 1 hora de caminhada, eles ainda não tinham encontrado o salão do boss e Saiyang não estava muito bem. Se encontrava vomitando por todo o sangue que tinha visto para chegar até ali. Um nível máximo que não consegue dar ataques básicos, lamentou ela. Tentei não dar golpes críticos a todo custo, mas o problema é que mesmo atingindo de raspão, é um golpe crítico. Ela tinha tentado usar um método diferente, mas quando usava espadas para iniciantes, o inimigo se tornava uma poça de sangue, como se tivesse sido esmagado com um martelo. E quando usava magia para queimá-los, ela não aguentava os gritos e o cheiro, e quando os congelava, o gelo bloqueava o caminho. Ela poderia continuar bebendo poções de mana e explodir os inimigos com o ataque final, mas se ficasse viciada em poções, ninguém conseguiria ajudá-la. Então sua melhor opção era derrotá-los com ataques diretos, mesmo com o sangue respingando. Mariane então ofereceu algo para Saiyang beber. Nossa prota agradeceu. Então Mariane disse que sentia muito. Saiyang estava sofrendo e ela não conseguia ajudá-la. Nervosa por ver a elfa começando a chorar, nossa prota disse que ela apenas não tinha se acostumado com isso ainda. Chamando-a de Rei Demônio do Caos, Dion disse que eles conseguiriam cuidar de 1 ou 2 monstros, então ela não precisava se preocupar com a retaguarda. Saiyang concordou, mas a maneira com a qual ela falou não convenceu Dion. É melhor falhar sozinha do que confiar nesses novatos, especialmente em elfos com pouco HP como Marianne, que ficará incapacitada com apenas um golpe. No entanto, ela não conseguiria proteger todo mundo sozinha. A partir de agora, mesmo que eles fossem novatos, ela não tinha escolha a não ser ter fé neles. Ela também notou que nenhum deles se importava com a quantidade de sangue, nem mesmo Shidibala, que estava mais ocupado vasculhando os espólios. Ele acabou encontrando uma parte de um mapa desconhecido. Essa era a terceira parte de 4. Ela usou uma de suas skills para limpar todos eles, explicando que não era tão bom quanto se lavar com água, mas até que era refrescante. Ela disse então que eles deveriam continuar. Ela seguiria na frente, acreditando que cada um poderia cuidar de si mesmo. Shidibala então comentou que era estranho que os monstros estivessem carregando um pedaço de mapa. Sorrindo, Saiyang disse que pensar nessas coisas só o deixaria com dor de cabeça. No capítulo seguinte, é explicado que o labirinto do rei foi um enorme incômodo para o reino. Incontáveis hordas de monstros saíram do labirinto e atacaram as aldeias, e aventureiros em busca de tesouros só causaram mais bagunça. A família real tentou limpar o labirinto, mas falharam de novo e de novo. Então, eventualmente, o rei decidiu abrir o labirinto apenas uma vez ao ano, e depois de receber uma taxa de entrada, decidiu dar prêmios aos que caçavam os monstros. Então nos é mostrado John Shacklin, supervisão do evento de expedição do Labirinto do Rei. Seu assistente dizia que algumas pessoas estavam brigando mais uma vez. John disse que se eles continuarem, era para dizer que iria retirar a recompensa que estavam dando. O assistente disse que se retirarem as recompensas, receberiam muitas reclamações. John falou que não se importava com isso, mas não era para deixar eles ficarem agressivos na sua frente. Hoje, finalmente, essa expedição está chegando ao fim, pensou ele. Abrir o labirinto uma vez por ano não apenas protege a propriedade da família real sobre o labirinto, mas também reduz o número de monstros e aumenta o turismo. É como matar 2 coelhos com uma cajadada só.
E enquanto observava alguns caçadores brigarem, John continuou pensando que isso seria melhor se desgraçados como eles não estivessem aqui. Havia uma área do labirinto que ainda não estava aberta. Ele não poderia levá-los lá, então seria melhor começar a voltar. Mas seus pensamentos não foram concluídos, pois o teto estava caindo em suas cabeças. Um enorme golem de pedra se elevou sobre eles. Muitos começaram a fugir em pânico. O próprio John estava tremendo de medo, se perguntando o que deveria fazer enquanto o enorme punho do golem avançava para golpeá-lo. Seu último pensamento foi o de que iria morrer. Mas então uma voz gritou que ele estava no caminho e era para sair, sendo ninguém mais, ninguém menos que nossa prota. Ela ativou o skill Andarilho das Sombras e com um golpe despedaçou o monstro. Ela chamou por Marianne. No instante, a elfa usou magia para conter os outros monstros. Usando a skill Dança da Lua, Sayang acabou com vários deles em poucos instantes. O que sobrou, Jinhan deu conta. Shidibalo avisou que havia alguma coisa às 3 horas. Nossa prota chamou por Lema e pediu para que ele conjurasse um buff, e assim ele fez, aumentando a velocidade de movimento padrão em 50%. Então, sob o comando de Sayang, eles avançaram na direção que Shidibalo tinha dito, enquanto os outros caçadores ficavam encarando os atondados. Até que Dion despertou e percebeu o que tinha acontecido. Então, ordenou que fossem atrás de nossa prota e os outros, dizendo que era para pegá-los, pois, se entrassem nas áreas inexploradas, quem iria assumir a responsabilidade por eles? "Parem os saqueadores da dungeon!" gritou John. Depois de um tempo correndo, Sayang deixou que os outros descansassem por 10 minutos. Enquanto eles pareciam prestes a cuspir os próprios pulmões, ela continuava bem plena. Enquanto os observava, Sayang pensava que o trabalho deles era bem organizado. Os outros discutiam sobre terem se sentido criminosos por terem sido perseguidos, até que Marianne disse que tinha sido divertido. Então, percebendo que tinha dito isso, se desculpou. Não tem por que se desculpar, é natural que isso seja divertido. Afinal de contas, se fosse chato, quem iria fazer? Se não tem diversão nos jogos, então é apenas um trabalho manual. Quero só ver quando ela vai se dar conta de que isso não é apenas um jogo. Marianne parecia encantada com as palavras de Sayang. Disse que mesmo estando nervosa por estar com medo, ela ainda tinha se divertido. Meu coração ficou batendo forte. Foi incrivelmente animador. É a primeira vez que me sinto assim. Enquanto a prota falava com os outros, a elfa pensava que seria ótimo que Sayang pudesse ficar com eles, mas imaginava que ela teria que voltar para o Reino Celestial depois de cumprir aquela missão. Sayang perguntou a Shidibalo quantas salas ainda faltavam. Ele disse que gostaria de poder não dizer, pois tinha a sensação de que ela os mandaria levantar assim que soubesse. Fazendo uma cara muito fofa, ela ordenou que ele falasse logo. "No mapa tem a próxima sala, e só é marcado no mapa até a 4ª depois dessa. Acho que estamos quase acabando", falou ele. E surpreendeu os outros. Dion questionou se estavam mesmo no fim do labirinto. Shidibalo disse que era para eles se acalmarem, pois provavelmente era o fim do mapa, mas talvez não fosse o fim do labirinto. E disse que queria descansar agora, mas Dion agarrou pela camisa e o levantou. Sayang já estava de pé, dizendo que como eles pareciam bem, era para irem logo para a próxima sala. A próxima sala era de fato o salão do boss, onde havia estátuas e uma hidra. Isso parecia bom para Sayang, que não precisaria se preocupar com o cheiro de sangue. Enquanto eles avançavam para dentro da sala, Sayang acabou pisando no mecanismo que ativava as estátuas e a hidra. Os outros não entenderam o que tinha acontecido e perguntaram o que deveriam fazer. Sayang disse que cuidassem das estátuas, então ativou a skill de agilidade e partiu para cima da hidra, destruindo uma cabeça com apenas um golpe. Olhando para trás, ela percebeu que eles estavam cercados e notou que Marianne estava prestes a ser atingida. Gritando pela elfa, Sayang mandou ela abaixar e lançou um golpe de fogo que derreteu a estátua. Sorrindo, ela disse para eles ficarem atrás dela, que ela daria conta. Não levou muito tempo para ela terminar tudo, então virou para os outros e disse que deveriam seguir em frente. Dion pensava que finalmente eles chegaram. Depois de Medusael, ninguém mais tinha conseguido chegar ali, no fim do labirinto. O rei Medusael recebeu a maldição do labirinto e ficou preso nele por eternidade. Isso o deixou enfurecido e eventualmente perdeu sua humanidade e sua forma humana. No fim, ele tinha chifres redondos, pernas de cavalo e cabeça de besta, e se tornou um monstro do labirinto, que agora estava diante deles. Medusael, o rei caído do labirinto. O monstro rosnou obrigando-os a tentar se proteger por causa da pressão. "Você que entrou no labirinto sem permissão, eu não terei misericórdia", disse Medusael. Mas se calou quando, com um simples chute, foi derrubado por Sayang. "Por que você está bloqueando a porta e falando merda?", perguntou ela. "Então, pergunta por que o boss não estava vindo. Eu acho que você já derrotou ele, né? Nossa prota é muito lenta, na moral." De repente, uma luz brilhou atrás dela. Virando-se, Sayang se deparou com um anjo. "Você salvou a minha vida. Você tem..." Mas o anjo nunca terminou de falar porque Sayang meteu a mão na cara do coitado, perguntando se aquele era o boss. O anjo foi lançado para a parede enquanto todos os outros ficavam boquiabertos.
Ela dizia que, como esperado, o boss não morre só com um tap. E quando já estava partindo para outro golpe, alguém perguntou o que diabos ela estava fazendo e Maruyen se agarrou nela dizendo que ele era um anjo e pedindo para ela não machucá-lo. Até Shidibala tentou impedi-la, dizendo que ela não podia fazer aquilo. E Lehman precisou dizer que ele não era o boss, e sim o arcanjo Zadkiel. Zadkiel? Perguntou ela, finalmente se dando conta do que tinha feito. Correndo até ele, perguntou como um NPC poderia levar dano de um jogador? Oh, isso é o inferno! Oh, Deus, me salve! Implorou o arcanjo. Pare de falar besteira e levante, precisamos conversar. Eu não vou aguentar por muito tempo. Tudo está ficando escuro, lamentou Zadkiel. Desesperada, Saiyang abriu o inventário tirando de lá uma poção chamada Hiperlucor Bongon com o poder de tirar os efeitos negativos e de recuperar a energia vital em 100%. Só que tinha um problema. O rosto do anjo estava desfocado e ela não sabia ao certo onde era a boca dele. Pelo nariz ou pela boca? Beba isso! E enfiou no primeiro orifício que achou. Pela cara dos outros não deve ter sido uma cena bonita. Por um segundo, nada aconteceu. Então o arcanjo se ergueu dizendo que o poder roubado pelo Ri falido retornara. Saudações! Eu sou o anjo da justiça, Zadkiel. Estava esperando por vós aqui. Que saco! Rumbou Saiyang. Zadkiel disse que eles entregariam a eles a gloriosa tarefa do Senhor. Saiyang disse que tinha entendido e iria pular logo a cutscene. Zadkiel, chamando-a de viajante dos mundos, disse que aquele lugar era real e que ela estava ali por causa da vontade do Senhor. E sem prestar atenção, Saiyang perguntou por que não estava conseguindo pular aquilo. Será que era um bug? Zadkiel ficou meio pistola e usou seu poder para chamar a atenção dela. De repente, a Herring, aquela moça da guilda dela do começo do vídeo, apareceu chamando por ela. Depois o anjo mostrou a cápsula do jogo de Saiyang que estava completamente vazia. "Para onde meu corpo foi?" perguntou ela. "Você entende agora? Você veio aqui cruzando as dimensões. Isso é a realidade", disse Zadkiel. Nossa prota perguntou se aquilo era uma pegadinha, e sem deixar o arcanjo explicar, disse que se fosse mesmo uma pegadinha, era melhor parar, que ela já estava ficando irritada. Irritado, Zadkiel disse que era a realidade. Quantas vezes ele precisava dizer para ela entender? Esse é o seu corpo real, e se você se machucar aqui, irá morrer. Diferente do seu mundo, aqui não dá para ressurgir depois. Nesse ponto, Saiyang já estava tremendo. Mais calmo, Zadkiel disse que ela disse que era estranho a cabeça do ogro explodir e que isso tinha acontecido porque esse mundo era real, assim como os monstros e as pessoas, e ele próprio. Então você está me dizendo que eu realmente vim para essa dimensão e que isso não é um jogo e sim um mundo real? Perguntou ela. Zadkiel confirmou. Então, usando uma habilidade para lançar uma bola de fogo no arcanjo, Saiyang disse que não poderia ser real, já que para ela ainda parecia um jogo e ela estava usando as habilidades do jogo. Então é explicado que a Era Demoníaca foi uma era de trevas, regida pelo Deus Demônio e não pelo Supremo Deus da Luz. Foi uma era de corrupção, um tempo de tribulação em que o sangue, a guerra e a violência dominaram o continente. Para acabar com a Era Demoníaca, 6 sábios se reuniram. Eles conseguiram prender o Deus Demônio na energia do Deus da Escuridão e o selaram em várias partes diferentes dos continentes. Eles deveriam apenas ter destruído ele. Por que selá-lo? Isso só deixa as coisas mais difíceis, disse Saiyong. Isso é porque eles não tinham poder para destruí-lo, explicou Zadkiel. Saiyong perguntou então se ele queria dizer que havia trazido ela para destruir o Deus Demônio. Quando o anjo confirmou, nossa prota disse que era para dizer logo onde o Deus Demônio estava, a não ser que ele queira apanhar de novo. Zadkiel disse que o lugar onde os sábios selaram o Deus é ali, no Labirinto do Rei, o Ninho do Dragão, a Torre de Areia, a Floresta de Siam, a Catedral de Canadri, a Ilha das Três Neves e, por último, o Templo Ancestral. Então, o que você quer que eu faça? Indagou Saiyong. O Deus Supremo quer que você junte todos os pedaços de energia do Deus da Escuridão e o destrua. Por isso você me trouxe aqui sem explicação enquanto eu estava jogando? Deus Supremo, por que você escolheu essa pessoa? Se perguntou Zadkiel, suando. Transmitir a palavra de Deus deveria ser algo mais solene, sereno e santo, lamentou ele. Nossa prota perguntou se ele estava então dizendo que ela deveria viajar para essas 6 dungeons, quando Zadkiel, gaguejando, disse que eram 5. Saiyong disse que já tinha passado por uma, então eram 6, e questionou se ele estava dizendo que ela tinha contado errado. Zadkiel disse que não era isso, e explicou que das 7 dungeons, o Ninho do Dragão já tinha sido subjugado. Saiyong virou-se para Mariane e questionou se aquilo era verdade. A elfa confirmou que sim, disse que alguém chamado Loto tinha subjugado a dungeon há 15 anos. Desde então, o número de aventureiros tentando subjugar o demônio só vem aumentando. Nossa prota perguntou por que não chamava esse tal de Loto para fazer as outras dungeons então.
Zadkiel disse que o Loto é descendente do deus demônio. Ele deixou claro que quer destruir essa terra, reuniu os que têm a mesma vontade que ele e criou uma nação. Para prevenir isso, Deus te trouxe aqui, explicou o arcanjo. Então, esses sábios idiotas não conseguiram destruir o deus demônio que eles selaram e apenas o enterraram por aí, e o cara com mais intenções, chamado Loto, conseguiu desenterrá-lo. Você tá me dizendo que essa porra desse deus não fez nada por 15 anos e quer que eu conserte a merda dele agora? Perguntou Sayong muito gentilmente. Quando Zadkiel confirmou, nossa prota, dando uma de Lloyd Frontier, perguntou então se era de graça. Perdão, pediu o anjo sem entender. O que esse deus vai me dar para eu fazer isso por ele? Questionou Sayong. Zadkiel disse que quando ela terminasse, eles mandariam ela de volta para o mundo dela. E o chamando de imbecil, Sayong gritou que é claro que deveriam fazer isso. Vendo que ela queria mais, o arcanjo disse que eles iriam garantir a ela o desejo por ela emprestar a força dela a esse mundo. Ela então questionou se ele tinha certeza de que não concederiam a ela um desejo fajuto. Espero que não esteja dizendo que me arrastou aqui para cumprir a vontade do seu Deus e tchau, depois dele me conceder um mísero desejo. Em um mundo onde é já difícil viver. E se o Loto chegar antes? Disse Sayong. Gaguejando, Zadkiel perguntou o que ela desejava. Não é tradição dar 3 desejos? Me dê isso e mais uma recompensa em dinheiro. Um apartamento, obviamente. Eu não conheço muito sobre modelos de carro, mas me dê um adequado a mim. E, vendo que ela não pararia tão cedo, Zadkiel, chamando a senhorita de outro mundo, disse que sentia muito, mas o estado do mundo celestial é um pouco inadequado para dar tudo o que você está pedindo. Olha a cara dos outros só observando a situação, questionando por que não podiam lhe dar o que estava pedindo. Sayong disse que era para escrever essa razão em 200 folhas de papel A4. Primeiro ela bate, depois tortura. Deus Raymond Caos, acho que o anjo dá em uma situação ruim, então tenta pegar live com ele, pediu Mariane. O malvado é o Deus, não o anjo. É isso mesmo. Quanta autoridade acha que um mero anjo pode ter? Por favor, não seja tão dura com ele, pediu Leman. O anjo, coitado, brilhou quando Sayong disse que não tinha escolha, já que pediram desse jeito. Ela então tirou um papel do inventário e estendeu para Zadkiel, que perguntou o que era aquilo. Sorrindo lindamente, Sayong disse que é um contrato. Leia e assine embaixo. Só dá para ver 2 cláusulas, mas eu tenho certeza que há mais do que isso. A primeira diz que Deus concederá à nossa prota um desejo sem limitações. A outra diz que ele dará a ela a mesma quantidade de ouro no jogo na vida real. Zadkiel disse que um ouro era equivalente a 1000 won, mas isso foi antes de Sayong ser invocada. O contrato é como descrito acima, e se o contrato for rescindido ou cancelado antes da conclusão, a compensação em dinheiro ou imóvel de mesmo valor deve ser dado à parte B, no caso a nossa prota, em até 3 dias se for culpa de A, no caso Deus. A identidade do fiador, Zadkiel, será transferida para B. Zadkiel leu e ficou em silêncio alguns segundos. Ele então perguntou o que ela queria dizer quando falava contrato rescindido ou cancelado. Bem plena, Sayong explicou que era para darem uma compensação, mesmo que ela desistisse no meio da missão. Nunca ouviu falar em compensação por danos morais? Essa aqui deve ser aprendiz do Lloyd mesmo. Você precisa mesmo fazer isso? Perguntou o arcanjo. Sayong disse que era só por segurança. Não se preocupe, e assine, falou. Zadkiel hesitou. Nossa prota então perguntou por que ele não assinava e se ele não acreditava em Deus. Em pensamentos, Zadkiel perguntou ao Deus Supremo por que isso estava acontecendo. Então assinou o contrato. Então se apresse e pega a assinatura do Deus Supremo, eu te dou 10 minutos, vá e volte logo. Zadkiel disse que entendeu e saiu chorando. Enquanto observava sair, Sayong pensava que toda aquela coisa de Sekai não existia e mesmo agora era difícil de acreditar. Se isso é real, pensou ela, a Mariane é uma elfo de verdade? Se perguntou. Rei demônio do caos, eu não achava que você era alguém tão incrível. Eu só achava que você pertencia aos céus, disse Mariane se aproximando dela. Sayong disse que não era para ela exagerar, ela era só uma viciada em jogos, mas Mariane disse que ela era uma heroína que veio salvar o mundo. Eu sempre vou ser grata por ter conhecido a Rei Demônio do Caos. É realmente uma honra sem precedentes. Obrigada, falou ela. Sayong ficou envergonhada e, olhando para o lado, perguntou se Mariane iria com ela para as outras dungeons também. Eu não sei sobre as outras dungeons, mas eu definitivamente vou te ajudar a subir de nível. Eu também, me leva também, gritou Shidubala interrompendo Sayong. Leman e John também pediram para ir junto. Sayong concordou. De repente, algo despencou do céu. Era o coitado do Zadkiel. Mariane perguntou se ele estava bem e ele gaguejou. Ainda não. Estendeu o contrato tremendo.
Tocando o ombro dele, Sayong disse que ele foi muito bem, então perguntou se tinha falado dela pelas costas pro Deus Supremo. Zadkiel gaguejou que não enquanto fungava. Ok, desculpe, o Deus que é mal, não você. Eu exagerei um pouco antes, consolou ela. Tô até desconfiado aqui. Zadkiel continua chorando. Então, de acordo com o contrato, percorreremos 5 dungeons, pegamos a energia do Deus e a destruímos. É isso, certo? Perguntou ela ao anjo. Gaguejando, Zadkiel disse que tinha mais uma coisa, deixando Sayong irritada de novo. Então Zadkiel explica que só dá para entrar no templo ancião quando tiver pego 6 pedaços da energia do Deus. O labirinto do rei já foi conquistado, então nossa prota deve recolher as energias dos 5 lugares restantes. Mas já tinha uma dungeon que foi conquistada, então Sayong precisava tomar a energia do Deus Kiloto, que foi quem conquistou a dungeon, tinha. E se eu achar a energia do Deus aleatório e destruir? Até porque precisa pegar todas para poder invocar o Deus Demônio, disse ela. Zadkiel disse que é impossível quebrá-los individualmente. Só podem ser destruídos quando estão todos no mesmo lugar, explicou ele. Suspirando, ela disse que não tinha jeito, então levaria isso em consideração. Então falou que era para Zadkiel dizer ao Deus Supremo para manter contato, e o arcanjo confirmou. Quando ela disse que ele poderia ir, ele não esperou um único segundo para dar no pé. Sayong disse que eles deveriam ir pegar a recompensa. Lutaram juntos, então deveriam ir pegá-la juntos. A recompensa é um anel. Anel caído do labirinto, propriedades do item. Um ornamento lendário com baixa probabilidade de ativar uma habilidade de confusão em um inimigo, e 1% de chance de causar efeito cegueira. Pegando ele, Sayong sentiu a energia do Deus Sombrio. Mas ela pensava que para um item lendário é meio michuruca, mas por enquanto ela iria mantê-lo no inventário. Olhando para os outros, ela mandou eles abrirem as caixas, dizendo que iria ficar com o anel e eles poderiam ficar com uma caixa cada um. Cada um foi verificar uma caixa. Shidibala achou uma cheia de moedas de ouro. Ficando surpreso com a quantidade, ele perguntou quanto será que era. Nossa prota disse que eram umas 3.800 moedas. Muito específico para ser um palpite. Sayong encontrou a espada do rei, uma arma de uma mão muito rara do nível 32 com habilidades de provocação e efeitos de recuperação. Ela disse que eram especificações bem ruins e que não era digna de seu nome, então John correu até ela perguntando se aquela era a espada lendária do rei. Sayong disse que não era lendária, só rara, não dando a mínima importância, então perguntou se ele queria. John se assustou com isso, dizendo que não merecia um tesouro tão incrível. Discordando dele, nossa prota nada humilde disse que aquilo não era um tesouro, que na verdade seria perfeita para ser vendida numa loja ou derretida e transformada em sucata. John ficou chocado com isso. Ele hesitou por um momento, se perguntando se deveria fechar os olhos e segurar a espada. Mas antes que ele pudesse fazer isso, alguém chegou chamando por eles. John se apresentou e perguntou a Sayong se ela poderia dizer o nome dela e nacionalidade. Nossa prota perguntou o motivo disso e John gritou com ela dizendo que ela tinha cometido um ato de traição e que o país estava pedindo uma explicação. Sem entender, Sayong perguntou de que ato de traição ele estava falando. Você não entrou no labirinto mesmo ouvindo os avisos dos cavaleiros? Perguntou John. Além disso, como explica seus furtos? Eu não recebi nenhum aviso ou algo assim. E furto, que bobagem você tá falando? Eu acaso te bati na cabeça, peguei suas coisas e fui embora? Indagou Sayong. Se eu fosse o John, caia fora. Ela bateu no arcanjo, imagine no humano. John disse que aquela era tesouro real e ordenou que ela devolvesse agora. Olhando para Marianne, Sayong questionou se aquilo era verdade. John encarou John e disse que, de acordo com o conhecimento dele, a família real de Kandé nunca tinha possuído a espada do rei derrotado. John disse que o labirinto pertence à família real. Sendo assim, significa que todos os tesouros dentro do labirinto pertenciam à família real também. Que bobagem! Começou John a reclamar, mas nossa prota parou em frente dele. Olhando para John, ela se desculpou dizendo que achava que não poderia dar a espada para ele, mas disse que iria fazer uma espada melhor para ele depois. John disse para ela não se preocupar com isso, mas ela disse que mesmo assim o compensaria. John e os guardas, que nem mostrou chegando, ficaram apenas encarando a discussão. Perdendo a paciência, ele disse que ela tinha saqueado o tesouro real e que não seria perdoada por isso. Mas ele mal terminou de falar e a prota soltou pressão em cima deles. Não se movam, se não quiserem morrer. E aí, curtiram? Se sim, cogite dar uma olhada nos outros vídeos do canal. Deixe o like e inscreva-se. Até a próxima!